Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Mais uma vez aqui estamos agradecidos pela presença de todos vocês. Novamente com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E hoje o nosso tema é um tema muito propício para os dias de hoje. Os milagres sob o enfoque da doutrina espírita. Milagres acontecem, meus amigos? Será que Deus faz milagre? E os fenômenos ditos sobrenaturais? Como é que a doutrina espírita explica? Jesus produzia milagres? Então, com qual intuito Cristo veio trazer fenômenos inexplicáveis para as suas épocas? É neste tema que nós estaremos trabalhando e as perguntas serão sobre este enfoque. E com certeza, cada um de nós já teve a oportunidade de ser agraciado por uma bênção, por um presente divino, do qual nós acreditamos ser milagres. Então, para nós tirarmos essas dúvidas e falar sobre a benevolência do Cristo em nossas vidas, nós estamos com este tema hoje. E já estamos com a nossa equipe postas, nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Primeiramente, eu vou pedir para ele, que é o nosso convidado, o Alan Toledo, fazer para nós uma prece inicial, mas, antes disso, vou anunciar os participantes, como sempre fazemos. Nós temos aqui o Alexandre. Alexandre, bem-vindo às suas considerações iniciais, meu querido amigo. Bom dia, Cido, bom dia, Alain, bom dia aos nossos amigos ouvintes. O tema de hoje é bastante interessante, é um tema que gera bastante polêmica, né? Visto as diferentes interpretações que as várias doutrinas cristãs mesmo apresentam a respeito desse tema. E eu espero que a gente possa receber o amparo necessário para conseguir fazer o máximo de esclarecimento e aprendizado para nós mesmos possível aí. É isso aí, Cido, vamos lá. Ótimo. Alan Toledo, meu querido amigo, seja bem-vindo na nossa programação. Muito obrigado, Cido. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã de sábado participando desse programa tão importante para divulgar a doutrina espírita. Vamos então dando início ao programa de hoje, procurando elevar os nossos pensamentos ao alto, ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. Pedimos ao Mestre para que possamos aprender na manhã de hoje os ensinamentos que serão trazidos e compartilhados. Que seja uma manhã produtiva, de aprendizado e, sobretudo, daqueles ensinamentos que possam ser colocados em prática, que nós possamos nos utilizarmos dele no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, ó seu poder, o reino e a glória por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Vamos mandar o nosso abraço aqui, carinhoso, para a Fabiana Zancoff, que está nos acompanhando, a Mônica também, nossa companheira aqui conosco, nos acompanhando, o João Luiz Baez e tantos outros. E hoje nós temos um convidado especial, que nós estamos trazendo também, é o João Carlos. Eu vou pedir aqui para que ele possa estar junto conosco agora no programa, para encaminhar uma pergunta. E essa pergunta do João, eu vou passar para o Alan. Alan, então nós estamos aqui recebendo o João. João, bem-vindo, João. Um abraço, querido amigo. Bom, um grande abraço a todos. E muito obrigado pela oportunidade de eu estar podendo fazer essa pergunta a vocês. Bem, minha pergunta é simples, e acho que é a dúvida que muitas pessoas têm. Primeiro, qual é a visão espírita sobre os milagres? E segundo, por que Cristo não curava todos igualmente? Algumas pessoas ele curava e outras ele
deixava. Não deixava, não é esse o termo. Mas parece que ele selecionava algumas pessoas. Qual o motivo disso? Excelente pergunta, João Carlos. Muito obrigado pela pergunta. Realmente é uma pergunta importante. A visão espírita em que nós lemos na doutrina, principalmente nos livros de Allan Kardec, nos trazem que o milagre, na concepção de uma definição daquilo que foge à lei da natureza, que contraria as leis da natureza, não é isso que ocorre. O milagre, ele é ainda sobre alguns aspectos que nós desconhecemos pela nossa pouca evolução, pela nossa falta de conhecimento. Alguns milagres que eram ditos no passado, hoje a doutrina nos explicam claramente, à luz da ciência, de que ocorre. O exemplo disso eram de muitos que chegaram ao Mestre Jesus obsediados, enquanto o Mestre, através da sua iluminação, através da sua energia, conseguia afastar esses espíritos que estavam obsediando e a pessoa automaticamente se tornava melhor. Também através dos projetos de cura, que nós tanto conhecemos desde a época de Mesmer, lá atrás, dos fluidos, né, que são capazes de estarem transformando e manipulando esses fluidos e transformando-os em cura. A doutrina, ela acredita na forte intervenção dos bons espíritos, através de fluidos serem manipulados, mas não que sejam coisas contrárias à lei da natureza, às leis e os princípios de Deus. Claro que o Cido e o Alexandre podem complementar um pouco melhor essa pergunta, e aí creio que seria interessante depois nós passarmos para outra questão. Excelente, maravilha, Alain. Vamos mandar aqui um abraço aqui para as nossas companheiras, amigas, aqui a Neide Lima, que está conosco também, nos acompanhando. O Antônio Carlos Cassis, um abraço, Cassis, aqui conosco também. Nós temos o Robson Barbosa. Robson, um abração também. A dona Irene Zancock também está nos assistindo, nos acompanhando. O Eduardo Mendonça aqui conosco também. E a Edneia também. Um abraço para vocês, meus queridos companheiros. Ô Alexandre, você gostaria de trazer um complemento para enriquecer um pouco mais aí a questão que o Alan trouxe para nós aí? Eu gostaria, sim. Como foi perguntado, né, pelo João, e foi bem explicado pelo Alan, né, e até o Alan citou, né, Mesmer, né, que é aquele que seria uma referência quanto à magnetização. E uma coisa, João, que essa cura, ela ocorria, né, por conta da capacidade de Jesus, mas também porque a pessoa que recebia esse benefício, ela tinha essa predisposição, né? Então, para que aconteça esse processo de cura, a nossa vontade, a vontade de quem vai receber o benefício, ela é primordial, ela é super importante, né? Ela é como se fosse a própria codificação fala, né? Que essa emissão, essa doação de fluidos, ela funciona como se fosse uma bomba, né? Existe uma bomba, essa é como aquela, a gente pensar numa bomba de piscina, bomba de poço, né? Ela tem que fazer pressão para que a água possa ser movimentada, né? E essa pressão, né, se a gente puder falar assim, é a vontade da pessoa que recebe o benefício, né? Jesus, um espírito de luz, um espírito extremamente evoluído, ele tinha essa capacidade de manipulação de fluidos, o seu próprio espírito, né, era dotado de uma capacidade bastante grande, né, de transmitir esses fluidos, e ele dotado daquela vontade, né, de fazer o bem todo o tempo, ele era um polo. E quando a outra pessoa
tinha essa disposição, essa vontade, né, se colocava em movimento esse mecanismo, né? Jesus que cedia tinha a vontade de ceder e tinha alguém que tinha a vontade de receber. Então funcionava para equilibrar, né, como se fosse essa bomba, equilibrar a pressão, né, no ambiente. Então Jesus tinha uma capacidade muito grande, ele disposto a ceder, e aí havia alguém para receber. É só isso que eu queria colocar, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, eu peço um milagre, mas eu peço um benefício, mas eu não recebo. Mas você está pedindo realmente com vontade? Você está colocando a sua vontade nesse pedido? É de coração? Né? Era isso aí, Cido. Tá? Então, esse influxo de energia benéfica que traz aí realmente todo esse processo, esses lenitivos para as dores, né, que nós conhecemos, esse influxo de energia, ele provém do Cristo e nós também temos a contrapartida, é uma mão de duas vias, né, Alexandre, pelo que você colocou aí para a gente. E é importante, né, a gente estar realmente alinhado com isso, porque aí nós lembramos da questão da fé, que tanto Jesus fala, a sua fé te curou, né? E essa pergunta, ela nos remete à questão, porque nem todos foram curados por Jesus, que é uma outra pergunta que está aqui, mas a gente já aproveita, já trabalha dentro dessa questão, né? Então, mais para frente a gente pode voltar a abordar um pouquinho mais esse assunto. E como você colocou para nós aí, o Alexandre e o Alan também, nós temos essas questões do milagre, nós temos a ciência, nós temos toda essa questão do magnetismo. E a Mônica, o Alexandre, ela encaminhou uma pergunta, vou mandar para você, ela pergunta o seguinte: hoje a ciência tem como explicar os chamados milagres praticados por Jesus, desmistificando assim, esclarecendo como que aconteceram esses milagres, né? Que na realidade, lá no tempo de Jesus, isso são prodígios, né? E não milagres. Hoje a gente já conhece, como a Alan já falou para nós, hoje temos o conhecimento de como que era feito isso. Então, eu gostaria de ouvir você um pouquinho a respeito desse assunto, Alexandre. Ô, Cido, obrigado, Mônica, pela pergunta. A Mônica sempre participando, né? Muito bacana. Então, a ciência, né, a gente sabe que o Espiritismo ele tem aquele tríplice aspecto de ciência, religião e filosofia, né? Então, justamente para que a gente procure nessas três áreas se aperfeiçoar, evoluir. E a humanidade, assim, vai evoluindo. E uma das áreas, né, que no último século aí a gente viu um progresso bastante acentuado é na ciência, né? Aquela época, a época de Jesus, a ciência, ela era a ciência que os homens à época conseguiam criar, né? Então, naquela época, muitos dos ditos milagres, né, naquela época não tinham explicação. E ao longo dos séculos, né, a gente foi verificando que conforme a ciência foi se aperfeiçoando, foi aumentando, né, a sua capacidade de manipulação de materiais, de criar equipamentos, alguns desses milagres eles foram se tornando, foram sendo desmistificados, né? Que, como o Alan muito bem disse, né, o milagre tem aquela característica de coisa inexplicável. É uma coisa que o homem não consegue explicar. Não que ele não tenha explicação, mas naquele estágio da humanidade, ela não consegue explicar o porquê daquele fenômeno. E a gente sabe, em ciências, quando você consegue reproduzir um determinado fenômeno sob condições controladas, e ele se repete sob aquelas condições específicas, então ele passa a ser uma coisa explicável, ele passa a ter, né, por causa das leis que regem aquele processo, existe uma explicação. As leis da natureza, elas também têm explicação, embora a gente ainda não as tenha todas. Então, o que acontece? Hoje, a ciência, pelo avanço, pelos equipamentos, pelo conhecimento que foram sendo adquiridos ao longo desses milênios, ela foi conseguindo explicar. Né? E um dos exemplos que a gente pode dar, que acho que é o que mais deve ser de acesso a todos, né? Todo mundo já deve ter visto, é justamente aquela questão que fala a respeito das partículas subatômicas, né? Eu estava dando uma lida, né, que isso é muito interessante, e hoje a gente sabe que não existe somente, né, no átomo os nêutrons, os elétrons e os prótons. Existem subpartículas que são conhecidas como, algumas delas, eu não sou expert nessa área, né, eu sou curioso, mas existem os quarks, que são subpartículas que compõem esses elementos. E através dessa explicação surgiram, né, primeiro através de Einstein,
e depois de estudos derivados dos seus estudos, foram surgindo explicações a respeito disso. Hoje, a gente ouve falar a respeito do bóson de Higgs e da teoria das cordas, que são explicações, eu não tenho condição de explicar para vocês aqui de um jeito correto, né? Mas elas, inclusive aquele bóson de Higgs é chamado de a partícula de Deus. Existe muita discussão a respeito desse nome, tudo, mas o que isso aí nos traz? Nos traz que existe, além daquilo que a gente conhece, né, aquilo que é possível se verificar, existem partículas que formam que seria uma substância básica, né, que seria a substância que tudo forma. No Espiritismo, é conhecido como fluido cósmico universal, que é aquele que dá base, que dá origem a tudo aquilo que é material. Hoje a ciência ainda não consegue explicar como funciona, né? Não consegue explicar sem sombra de dúvida, não consegue ser uma coisa que seja aquela afirmação que é uma verdade absoluta, como funciona a teoria das cordas e o bóson de Higgs. Mas já é um passo que há 2000 anos atrás a gente sequer sabia que existia o átomo, né? A gente não tinha essa noção. E com os avanços da ciência, a gente vai verificando que surgem, né, essas explicações. E só para concluir, existe um vídeo, né, um estudo muito bacana de ele é um cientista, um fotógrafo japonês, ele chama Masaru Emoto. Ele fez um estudo a respeito da influência da energia, né, no caso através do som, nas partículas de água. Quem puder dar uma procuradinha, depois a gente até posta, né, no Face da rádio um link, mas é muito bacana. Ele chama Masaru Emoto, que ele fez um estudo muito bacana demonstrando o efeito da energia, através do som, nas moléculas de água, né? Acho que, assim, não sei se eu consegui responder para a Mônica como ela gostaria, né, mas aí o Cido e o Alan podem complementar com certeza. Tá certo. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para a Nancy, para a Thaís, para a Tânia Mara Marnardes, para a Angélica, né? Angélica Sorbara, que também está nos acompanhando, e lembrando aos nossos queridos companheiros que eles podem encaminhar as suas perguntas através do Facebook, ou podem encaminhar também através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Web, né? Nossa Rádio Web Amor e Luz. O WhatsApp, ele é DDD 11 96027 3419. Então, nós aguardamos as perguntas de vocês carinhosas. E eu tenho uma pergunta aqui, o meu querido amigo Alan, que é do Eduardo Mendonça. Ele está passando aqui. O que você poderia falar sobre os sensitivos, os empatas? Antes de responder a boa pergunta do nosso Eduardo Mendonça, só para complementar, sido a pergunta anterior sobre por que o João perguntou, né? Por que algumas pessoas às vezes não foram curadas, né? É importante o Alexandre já colocou de uma forma bastante clara e objetiva que a pessoa tem que estar apta a receber, né? Então ela tem que estar a receber. Mas o que eu queria dizer é que todas as pessoas que oram e elevam o seu pensamento a Jesus são atendidas. São atendidas. Algumas não atingem a cura porque nós não sabemos o que é ainda o melhor para nós. Que às vezes, para a nossa evolução, para a nossa progresso espiritual, aqueles momentos são fundamentais. Mas o plano espiritual, através da intervenção do Mestre Jesus, ele, apesar de nós não vermos a cura, ele está colocando os bons espíritos para nos dar o suporte necessário para aquela prova, para aquela doença, para aquele problema que estamos enfrentando e suportarmos. Estamos sujeitos sempre à lei de causa e efeito, né? A lei nossa que temos. Então, assim, o que eu gostaria de dizer a todos, que às vezes a pessoa pode pensar, eu orei, com muita fé, mas não foi atendido. Não, você foi atendido. Os bons espíritos estiveram com você, se você orou de uma prece sincera e você recebeu. Mas nós não sabemos ainda o que é o melhor para nós. E para a nossa evolução, com certeza aquela aprovação foi importante para você levar para a sua evolução espiritual. Então eu gostaria de deixar
complementando isso, né, que as pessoas tenham certeza disso que estamos falando, que uma prece sincera sempre somos atendidos. Sobre a pergunta específica, vamos passar para o Alexandre responder, por favor, que aí eu volto comigo, então, para não ficar muito repetitivo aqui. Tá certo, então eu passo lá para o Alexandre. Alexandre, a pergunta aí você entendeu? Você quer que faz novamente? Não, eu entendi, Cido. Os sensitivos empatas. Isso. Uhum. O empata aqui eu estou entendendo como são aqueles que têm empatia. Eu não sei se eu estiver errado, aí vocês, por favor, me corrijam, né? O que acontece isso aí até acrescentando aquela resposta que eu dei anteriormente para a pergunta da Mônica, né? A ciência ela já conseguiu, através de seus avanços, detectar que a energia é o princípio para o homem, né, aquilo que é tangível, é o princípio básico da matéria. E nós não fugimos disso, nós somos espíritos, embora sejamos espíritos, estamos encarnados ocupando corpos materiais. E todo corpo ele emite algum tipo de energia, né? E o que acontece é que durante o tempo que nós estamos em atividade, estamos em vigília, a gente tem uma percepção que é um pouco mais restrita por causa dos nossos órgãos físicos. Quando a gente está adormecido, nós estamos repousando, ou desencarnados, a nossa sensibilidade para as coisas, né, a nossa capacidade para conseguir sentir, né, essas energias, ela é infinitamente maior. Então, o que acontece, né, quando a gente fala desses sensitivos empates, sensitivo é aquela pessoa que tem uma capacidade de receber, né, essas vibrações, essas energias, e conseguir, né, conseguir identificá-las. Né? Quando todos nós temos essa capacidade, temos uns mais desenvolvidas, outros menos, como a nossa mediunidade, né? Todos somos médiuns, embora em alguns ela esteja ainda embotada, esteja ainda necessitando de desenvolvimento. Então, o que acontece? O tempo todo, nós estamos emitindo pensamentos. Os pensamentos, eles são o meio de comunicação básico dos espíritos. Né? Os espíritos se comunicam através do pensamento, já que eles não têm órgãos físicos. Então, o que acontece? Nós estamos o tempo todo emitindo essas energias, essas vibrações. E os sensitivos têm essa capacidade de captar isso. Então, o que acontece? Eles têm, né, essa diferença, essa capacidade a mais do que as pessoas que não são dotadas desse dom mediúnico específico, de conseguir captar essas vibrações, essas energias e conseguir interpretá-las. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se aproxima de uma pessoa e se sente mal, né, ou se sente bem, e não tem uma explicação lógica. A gente nunca viu aquela pessoa, a gente, né, vai se aproximando e vai sentindo ou um bem-estar ou um mal-estar. Por quê? A gente emana a energia o tempo todo e a gente só consegue emanar a energia que a gente tem. A gente, né, tem uma máxima espírita que fala o seguinte, né, a gente só emana aquilo que tem, a gente só pode dar aquilo que tem. Então, o que acontece? Esse sensitivo, ele tem a capacidade, né, através desse dom mediúnico, de conseguir perceber, captar melhor essas vibrações. Então, o que acontece? Existem aqueles que a gente até vê séries na TV, que tem o dom, né, de conseguir, entre aspas, adivinhar o que a pessoa pensa. O outro tem o dom de colocar a mão num determinado material e conseguir enxergar alguns fatos ou pessoas que já tocaram aquele objeto. Né? Jesus, ele tinha essa capacidade, ele tem essa capacidade num nível que para a gente ainda não é possível entender. Ele é um espírito de luz extremamente evoluído, né? O seu perispírito, né? Ele, se for comparar com o nosso, nós estamos comparando uma rocha com o ar, né? Nosso perispírito ainda é extremamente materializado, né? E Jesus tinha essa capacidade de conseguir, né, perceber o que os outros
estavam pensando, justamente porque o espírito, né, encarnado ou não, o tempo todo está emitindo esses pensamentos. E Jesus tinha essa capacidade. Um exemplo disso é quando ele foi convidar os apóstolos para o serem, né, para seguirem. Quando ele orientou a fazer a pesca, quando ele disse que Judas iria traí-lo, né? Então, essa capacidade, essa sensibilidade, ela está vinculada a essa emissão de energia de um ponto e de outro para receber. E quanto mais o ponto que recebe, quanto melhor, entre aspas, a antena for melhor, mais ela vai conseguir captar essas energias e conseguir interpretá-las. Alan, por favor, se você puder complementar aí, eu agradeço. Não, acho que o Alexandre foi bem completo, né? Até a gente relatando um pouco, né? Então, isso que o Alexandre colocou, né? Quando Jesus saiu para pescar com os discípulos e andaram e não localizavam nenhum peixe, né? Aí Jesus falou: olha, vamos voltar e vamos ali, né? Naquele lugar ali no mar que nós vamos jogar lá e vamos pegar. Não é que Jesus fez aparecer peixe ali na hora, é isso que a gente fala, né? Não foi uma lei contra a natureza mas sim pela essa sensibilidade dele, por essa intuição, pela essa força, ele sabia onde estava, aonde o barco devia se dirigir para localizar o cardume. Então é justamente isso. Correto. Ok. Maravilha. Vamos aqui aproveitando, mandando alguns abraços para os nossos amigos que estão conosco aqui. Nós temos aqui, lá de Curitiba, um abraço para a nossa companheira que está nos acompanhando, a Lúcia Dematova. Lúcia, um grande abraço para você. Muito agradecido pela sua presença aqui conosco, pela sua participação. Orlando, vou encaminhar mais uma pergunta aqui para você, e essa pergunta é da Dora, a Dora Wengel, tá? Ela pergunta o seguinte: durante seu ministério, Jesus praticou muitos milagres. Cada milagre tinha o seu propósito. O que pode ser entendido sobre esses propósitos para nós espíritas e leigos? Excelente pergunta, Dora. Muito obrigado, né? Eu acho que para nós, aquilo que nós chamamos de milagres, né? E depois, com a luz da ciência, vamos entendendo melhor, mas nos traz algumas certezas, né? Algumas certezas, primeiro, que somos seres eternos. Segunda, que existem coisas na natureza, fluidos que ainda não dominamos, nós não dominávamos à época, mas com o passar do tempo já começamos a entender e utilizarmos desses fluidos magnéticos. A exemplo daquilo que nós utilizamos nos centros espíritas através do passe, né? Nada mais é do que a imposição das mãos, como Jesus fazia, como ele ensinou os seus discípulos. É claro que a amplitude espiritual de Jesus é diferente da nossa, mas nós, quando utilizamos isso na casa espírita, somos amparados pelos bons espíritos que estão conosco. Então, eu acho que Jesus nos trouxe em toda a sua vida, que foi não só por palavras, mas por todos os seus pensamentos e ações. Ele nunca se contradiz em nada, nem nas palavras, nem nas ações e nem nos seus pensamentos. Nos deixando claro que é possível nós, como ele mesmo relata, vencer o mundo. E o que é vencer o mundo? Vencer o mundo, que ele diz, nós temos uma encarnação, temos essa encarnação, um progresso espiritual, nós progredirmos espiritualmente, e que para isso não se faz necessário, como muitos acham, bens materiais em excesso, títulos, poder. Quer dizer, ele foi uma pessoa que de bens materiais tinha sua túnica, não tinha uma pedra para encostar a sua cabeça, quer dizer, não tinha poder algum. Os seus discípulos eram pescadores, pessoas simples, e mesmo assim a sua mensagem chega até os dias de hoje com força
para o nosso aprendizado. Ele nos traz que Deus não é aquele ser vingativo, punitivo, e sim um Deus amoroso. Acho que vou deixar o Alexandre complementar. Você, Cido? Tá certo. Antes, vamos mandar mais alguns abraços aqui. Nós temos aqui a Tânia Alves nos acompanhando. Um abraço para a Tânia Alves. A Vera Lúcia lá da Paraíba também está conosco. Um grande abraço, Vera Lúcia. Temos aqui a Núbia Polatti conosco. Que maravilha, um grande abraço para você, Núbia. Que bom ter você conosco. Nós temos a Elizabeth Cruz de Carvalho também nos acompanhando. Muito bom a presença dos nossos amigos e podem encaminhar as suas perguntas. Um abraço também aqui para Cecília, a Cecília Gonçalves, a nossa companheira, a nossa amiga, que está junto conosco aí, sempre nos acompanhando. O Alexandre, nós temos muitas perguntas aqui. Eu vou passar para você uma outra pergunta e eu creio que as pessoas já estão muito satisfeitas aí, brindadas pela resposta que a Ana trouxe, maravilhosa, por sinal, tá? Nós temos aqui a pergunta do João Luiz Baízi, viu, Alexandre? Ele pergunta o seguinte: a ciência espírita, que estuda a parte dos fenômenos mediúnicos, acredita tanto nas manifestações quanto nos milagres? Ou isso acontece de acordo com o reflexo das leis naturais ordenadas por Deus? Como explicar essa afirmação? Você está com o microfone desligado, Alexandre. Opa, perdão. Para não atrapalhar vocês, eu acabo atrapalhando por tabela. A pergunta do João, eu vou até, se você permitir, Cido, eu vou repetir aqui, né? A ciência espírita, que estuda a parte dos fenômenos mediúnicos, acredita que tanto as manifestações quanto os milagres acontecem como reflexo das leis naturais ordenadas por Deus. Exatamente, João. A esse tríplice aspecto do espiritismo, né? Os enfoques científicos, filosóficos e religiosos. Sobre o aspecto científico, né, é aquela coisa que a gente já conversou, né? Existem, né, fatos que não são explicáveis pela nossa capacidade atual. Os fenômenos mediúnicos, né, grande parte deles, em princípio, né, eles eram inexplicáveis por falta de conhecimento. Os fenômenos mediúnicos de hoje em dia existem, né? A gente tem uma explicação. Por exemplo, os fenômenos de manifestação física, né? A gente já sabe que existe uma substância chamada ectoplasma e que o médium, que é um médium que a gente chama de médium de efeitos físicos, ele tem a capacidade de fazer com que essa substância se materialize, né, fora do corpo, e ela consiga formar objetos, desenhar imagens, dar formas. Inclusive, a gente, né, tem algumas fotografias de anos atrás, né, que a gente, inclusive, vê, né, o médium em estado de... Ele se encontra, né, em estado como se estivesse dormindo, né, e a gente pode ver que substâncias saem dos poros, da boca, do ouvido, e formam uma figura fora. Né? Esse que são, né, aquelas manifestações de efeito físico por ectoplasmia. Existem aqueles que fazem as escritas, né, os médiuns psicográficos. Existem aqueles que são os psicofônicos, que recebem, né, a mensagem dos espíritos desencarnados ou encarnados e transmitem, que usam aquele médium como um aparelho para transmissão da mensagem que desejam, né? Então, esse estudo, hoje em dia, a ciência, hoje em dia, ela possibilita que a gente entenda inúmeros desses fenômenos que a gente não conseguia entender, vamos colocar anos atrás, há séculos atrás, há milênios atrás. Mas como muito bem disse o Alain, tá? Tudo aquilo que existe no universo é regido pelas leis divinas, são as leis que Deus formulou, né? Deus é perfeito, Deus, ele não tem necessidade de ajustes. Então, as suas leis, quando foram feitas, elas foram feitas perfeitas. Nenhuma lei divina necessita de ajuste. E elas, portanto, elas são leis que não existe como a gente burlar,
né? Diferente do que a gente vê em alguns países, e até a gente, infelizmente, no Brasil, né, ganhou, né, aquela pecha, né, de que as coisas que são feitas fora do que é correto é o jeitinho brasileiro, né? A lei de Gerson, que a gente já ouviu tanto falar, né? Tem que levar vantagem em tudo. Nas leis divinas, esse chapéu, né, essa bula não existe. Então, tudo que acontece através dos fenômenos mediúnicos tem uma explicação, embora a gente ainda, na atualidade, não possa, né, dar uma resposta que seja definitiva. O próprio Kardec disse isso, né, que nem tudo está explicado e que muita coisa ainda há de ser explicada. Então, quando a gente fala dos fenômenos mediúnicos, observando pelo enfoque científico da doutrina espírita, nós temos que, como só, né, frisando, o Alain já falou, né, que os milagres, entendidos como uma contrariação, como uma afronta, como um descumprimento das leis divinas, eles não existem. Existem fatos que acontecem e que a gente ainda não consegue explicá-los, e que algum dia, de acordo com a nossa evolução, serão explicáveis. Eu espero ter respondido de acordo, João. Maravilha. Vamos aqui, aproveitando e endereçando uns abraços carinhosos aqui para o nosso querido amigo que está conosco aqui, o João. Nós temos aqui também a Maria Lúcia de Oliveira. Um grande abraço, Maria Lúcia. Obrigado pela sua companhia junto conosco. Nós temos a Inês também participando conosco. Um grande abraço. Vamos aproveitar e mandar um abraço para Darcy, para Denise, para Tereza, para o Pedro, e um abraço muito caloroso, aconchegante para o nosso querido irmão de luz, Paulo Augusto Toledo, fundador do Grupo Espírita Samaritano e dirigente também. Paulo, um grande abraço, um carinhoso para você, que está conosco também nesta manhã, nos acompanhando. Alain, nós temos aqui outra pergunta aqui, agora é da Dora novamente, e ela fala a respeito dos milagres, né? Então, ela cita vários milagres que Jesus produziu. Nós temos aí as multiplicação dos pães, as tempestades que foram amainadas, andar sobre as águas, né? E o questionamento dela é justamente sobre esse de andar sobre as águas. Como que a doutrina espírita explica Jesus andar sobre o mar da Galileia? Isso foi um milagre? O que aconteceu nesse momento aí? Você pode trazer para nós aí um pouquinho do seu conhecimento? Boa pergunta, Dora, novamente, excelente pergunta, muito obrigado. Como o Alexandre colocou, alguns dos milagres nós já sabemos através, né, da evolução de como foi feito e outros não. Também temos que lembrar que algumas coisas que foram escritas pelos evangelistas, né, eles escreveram de forma figurada, como Jesus também ensinava através de parábolas, através de formas figuradas. Mas não é o caso do andar sobre as águas. O andar sobre as águas, o que nos ensina a doutrina, é a questão da dupla vista. É questão do espírito poder, com o corpo desprendido, né, estar se apresentando através da materialização num outro ambiente. É isso que também nos permite, às vezes, vários casos são narrados de que uma pessoa é vista num local, em outro país, às vezes, em outra cidade, enquanto ela não estava lá. Isso nós vimos, inclusive, no filme do Divaldo, aparece uma hora que o Chico Xavier aparece para ele, né? Dando ele numa cidade e o Chico na outra. E assim outros casos também que são narrados dentro da doutrina. Como eu falei, às vezes alguns dos milagres também podem ser compreendidos pelo sentido figurado. A questão da multiplicação e dos peixes, na verdade, o que nós entendemos, que eu entendo, é que as pessoas estavam ali famintas pelo conhecimento, famintas por receber orientação espiritual. E isso eles foram saciados com a palavra
e com os ensinamentos de Jesus. Gostaria que o Alexandre e você, Cido, complementassem. Ótimo. Alexandre, fique à vontade para trazer um complemento aí a respeito. A explicação do Alan foi perfeita. Eu só vou dar um exemplo que para ficar, acho que até mais fácil o pessoal entender isso que o Alan explicou, né? Essa coisa do pessoal buscar o alimento, né? Tinha aquela fome de conhecimento, né? Aí o pessoal fala, pô, mas eram pessoas que ficaram lá horas e horas a fio e não sentiram fome? Vamos pensar hoje em dia, né? Quando a gente vê as pessoas durante um show, durante um jogo, durante algum evento, que elas têm aquele interesse extremado, que, nossa, você não tem aquela visão de que naquele momento, a única coisa que importa no mundo para ela é aquele evento que está acontecendo. Ela fica sem beber, ela fica sem comer, ela não tem sono, ela não quer ir ao banheiro, né? Ela muitas vezes sequer conversa, né, com a pessoa que está ao lado, o tanto que a tua atenção está focada naquilo que naquele momento é o objeto de interesse único para ela, né? É uma coisa que, né, além disso que o Alan já explicou, mas eu estou só dando um exemplo, acho que para tentar facilitar o entendimento, é isso, né? Quando a gente vê aquela pessoa que permanece horas a fio, sentada numa cadeira sem se mexer, porque está assistindo um show, né? Se a gente fosse comparar, né? Esse seria um exemplo nos dias de hoje. E olha que hoje a cadeira é confortável, não tem que sentar em pedra, não tem que pisar, né, o chão é retinho, é feito para aquilo. Imagina aquelas pessoas que estavam, né, o quanto conhecimento, o quanto, né, era a influência, né, que Jesus exercia sobre as pessoas, que naquela época não tinha poltrona confortável, não tinha não tinha aqueles fast food, não tinha nada disso, e a pessoa ficava sentada sobre uma pedra, sobre um sol escaldante, horas a fio, com insetos se movimentando, muitas vezes picando a pessoa, e ela focada naquilo que Jesus dizia e não sentia fome. Ah, mas isso é impossível? Não. Basta a gente ver esses exemplos de hoje em dia, né? Filas que se formam na porta de show semanas antes, e o pessoal fica lá submetido a condições extremamente áridas e não acham ruim. Pelo contrário, né? Elas têm um objetivo e vão buscá-lo. Eu acho muito boa a complementação do Alexandre, e até trazendo, né, para alguns exemplos. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Chico Xavier, né, mas eu conheço relatos de pessoas que estiveram com ele e que é justamente o que o Alexandre falou, né, não precisavam de nada, né, que aquela vibração de paz, de amor, era tão grande que satisfazia toda e qualquer necessidade. Quiçá imaginarmos estarmos diante do Cristo, né? Como estaríamos saciados, né, de tudo. Aproveitando aí que o Alan falou sobre Xavier, tem uma passagem, né, do nosso querido e grande amigo espiritual Francisco Cândido Xavier, que certa vez ele ia fazer um encontro numa casa espírita, né? E aí, para que as pessoas não houvesse tumulto, nem alarde, ele pediu para que o dirigente da casa espírita não colocasse nenhuma faixa, nem anúncio, nem nada. Então, na hora que ele estivesse lá, quem estivesse participando estaria lá junto com ele, né? Então, quando ele chegou nessa casa espírita lá, a surpresa dele foi que estava tomada de gente para fora da casa espírita, né? E aí ele falou o seguinte, uma frase muito linda, ele falou assim, olha, vocês não vieram aqui para ver Francisco Cândido Xavier, para ver o Chico, vocês vieram aqui atrás de Jesus, né? Então, esses bons exemplos, aí, como o Alan colocou, que nos remete a buscar Jesus, né? A trazer Jesus para a nossa vida, isso é muito importante, né? Nós temos aqui agora uma pergunta, eu vou passar para você, Alan, é da Gisele Orefse. A Gisele, ela coloca o seguinte, a respeito do Cristo multiplicar os peixes e andar sobre as águas e até acalmar a tempestade, pode também estar relacionado com seu conhecimento de manipular a matéria? Eu creio, muito obrigado pela pergunta, Gisele, e pela participação. Eu entendo que a questão de manipular a matéria, como eu falei, na questão dos pães, foi mais
no meu entendimento, é mais um sentido figurado, colocado pelos evangelistas, né? Que as pessoas estavam com fome, né? Mas fome de conhecimento, né? E Jesus ali com poucos, quase nada, tudo improvisado numa montanha e saciou a todos, né? Desse conhecimento. A questão da tempestade, o livro Gênesis nos ensina que ainda que isso pode ter sido feito, que isso deve ter sido feito, manipular, mas ainda falta um conhecimento para nós, para podermos explicarmos um pouco melhor essas coisas, né? O que é importante nessa passagem é que, quando é narrado pelos evangelistas, que Jesus ficou extremamente calmo, né? Havia uma tempestade terrível, essas que a gente vê em filme, e os seus discípulos pescadores, acostumados ao mar, ficaram todos nervosos, e ele extremamente calmo, tranquilo, estava até dormindo, né? Quer dizer, não se abalou com isso, né? Porque é um espírito altamente elevado e sabedor, né, de tudo que pode acontecer e das verdadeiras preocupações que devemos ter, e de entregar sempre os desígnios na mão de Deus. Mas eu entendo que sim, o livro fala que isso pode haver, mas eu não sei, eu não tenho um conhecimento além desse que eu li no livro Gênesis. Eu não sei se o Alexandre ou o Cido ter algo novo para trazer. Alexandre, você fica à vontade. Eu vou, né, tentar não complementar, né, mas trazer alguma coisa de conhecimento, né, que não necessariamente vai contrariar o que o Alan falou, porque a fundamentação para os nossos estudos é a codificação, né, isso vão surgindo conforme a gente já falou, né, a ciência vai avançando, a gente vai tentando obter outras informações, mas todas elas têm que passar pelo crivo da razão, né. E aproveitando, agradecer a Gisele, né, pela pergunta. Valeu, prima. O que eu li, né, que a gente encontra em alguma literatura espírita, não na codificação, diz respeito sobre o fenômeno das águas, dos elementais, né. Os elementais seriam espíritos que ainda não estão no estágio humano, né, que estão evoluindo, estão fazendo, como toda a obra da criação faz, a sua evolução. A gente acha, né, no próprio Livro dos Espíritos, aquela colocação que é muito bonita, que a gente, acho que todos nós já ouvimos, pelo menos, falar, né, que é que o espírito evolui, né, do átomo até o arcanjo, ele tem esse caminho a ser seguido, de um extremo a outro, né, e os elementais estariam nesse meio, que são espíritos que ainda não têm, né, a capacidade do livre-arbítrio, da razão como nós temos, e que servem de instrumento a espíritos mais evoluídos para atuarem sobre aqueles efeitos mais materiais, né? A gente sabe, né, que quanto mais um espírito está desvinculado da matéria, menos, né, ele tem, vamos dizer assim, não é que habilidade, né, mas menos necessidade ele tem de atuar sobre ela, inclusive se utilizando de outros, para que esses tenham o aprendizado que ele já teve. Então, uma das coisas que pode ter acontecido, né, nesse episódio específico de acalmar as águas, é que Jesus, pela sua elevação, pela sua condição moral muito acima dos demais, ele tenha feito, né, que houvesse a atuação desses espíritos para controlar essa condição. Como Alan disse, Jesus estava dormindo, então, através, né, daquela dupla vista, Jesus sabia que não tinha perigo algum, né, mas os apóstolos não tinham essa mesma visão. E quanto aos peixes, né, aquela multiplicação dos pães e dos peixes, se a gente for pensar no espírito de elevação de Jesus, é possível manipular a matéria e fazer com que ela seja, entre aspas, modificada para chegar àquele
aquele elemento ao pão e ao peixe? É possível? É, mas como foi já dito, volto a repetir aquilo que o Alan falou. As leis divinas, elas não foram feitas para serem quebradas. E nesse aspecto, todo espírito elevado, ele só faz alguma coisa se ela tem utilidade. Se não tiver utilidade, ele não vai fazê-la. É possível, a gente tem na própria Gênese, no céu e inferno, a gente vê aqueles casos em que, utilizando-se do fluido cósmico, é criado, né, é feita a manifestação física de um objeto. Só que ela normalmente é temporária e dura, né, a permanência dela é só o tempo suficiente para a finalidade a que ela se presta, né? Nesse caso específico, né, eu acompanho com certeza, né, a colocação do Alan, de que é possível. Jesus poderia ter feito? Poderia ter feito. Mas qual a finalidade disso? E o que aquelas pessoas estavam buscando naquele momento? Né? Elas estavam buscando Jesus ou estavam buscando comida? Né? Para a comida a gente tem alimentação, tanto que, né, nesse degrau, nessa carreira evolutiva, né, nessa escada evolutiva do átomo ao arcanjo, né, os alimentos, os seres, os animais, os vegetais, né, eles têm a sua participação justamente para nosso aprendizado e para o deles. Era só isso aí que eu queria colocar, Silvio. A natureza espiritual do Cristo é tão magnânima, né? E exerce influência amorosa sobre todos os seres, né? Sobre todos os encarnados e desencarnados. E natural, como você colocou, né, Alexandre? Que toda obra da natureza está diante da presença divina, né? Então, Jesus, com certeza, tinha essa condição, né, de estar além do nosso tempo, né? Então, nós precisamos enxergar esse Cristo como um ser iluminado que está, né? É o governador do planeta Terra. Conhece tudo sobre nós, tudo que acontece conosco, né? Então, seria demais ficar falando, né, sobre essas questões. Cristo, ele está presente em nossas vidas, e como ele está tão presente em nossas vidas, eu gostaria de trazer aqui para vocês, para todos que estão nos acompanhando, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso, que está lá codificado ali pelo Espírito da Verdade, que trouxe através de Allan Kardec, né? E é colocado assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam num hino sagrado e se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, nós temos aqui uma mensagem maravilhosa para a gente conhecer sobre todas essas questões e dissiparmos as dúvidas em relação aos milagres, porque está tudo sobre a obra divina, né? Todo esse universo maravilhoso. Nós já estamos com 53 minutos e nós temos perguntas que serão respondidas através do nosso Facebook. Então, gostaria de mandar aqui mais alguns abraços para a Neide Lima, que está conosco, o André Pascolati também, um abraço para a Sônia, que está conosco, e um abraço muito carinhoso e amoroso para a Francisca, né, Alan? A Francisca está conosco, agora há pouco eu fui atender o telefonema, era dela, ela está aqui emocionada, agradecendo aí por nós estarmos conversando, e aquele abraço muito caloroso também para a Gisele, a prima aqui do nosso querido companheiro Alexandre, que encaminhou perguntas para nós, né? Então eu gostaria de, nesse momento, Alexandre, pedir para você as suas considerações finais. Bom, é aquilo que eu já falei, acho que outras vezes, né, Cido? A gente não percebe, né? Muito rápido. Parece que a gente estava até agora mesmo, né, conversando fora do ar para acertar, né, aquilo que faltava.
Exato. Mas foi maravilhoso, foi um aprendizado, né, muito grande. O amor de Deus, né, através das suas obras, é uma coisa que a gente... Só aquele que não quer não enxerga, né? Só aquele que, como diz, né, a codificação, sistematicamente se coloca né, contra, que não vai aceitar, né? E deixar muito claro, o fato de pessoas terem pontos de vistas diferentes não quer dizer que uma delas esteja certa e não quer dizer que elas têm que ser adversárias, né? A gente tem diversos amigos que enxergam diferente da gente as coisas, e nem por isso a gente a gente se afasta deles ou cria essa inimizade, guarda rancor, cria mágoa. Pelo contrário, né? A visão espírita dos milagres não desmerece o entendimento, o valor que as outras doutrinas dão, só que de um ponto de vista diferente. E se a gente for pensar, né, isso aí está escrito em alguma coisa que eu li, mas que eu sou péssimo para guardar, né, o título dos livros, que se a gente for pensar, não pensando sob o ponto de vista de milagre conforme é dito, né, que a doutrina espírita coloca que que seria toda a contrariedade, toda a contrariação, toda a afronta à lei divina. Mas se a gente for pensar sem tocar nesse aspecto, tudo é milagre o tempo todo, porque a gente está respirando, existem os seres sendo criados, o planeta está orbitando, o Sol está lá, o universo está se expandindo, e a gente não tem explicação para quase nada disso. Então, se a gente for pensar nesse aspecto, a bondade de Deus é tão grande que toda fração de tempo é um milagre para a gente, porque a gente não consegue explicar como acontece, mas a gente consegue sentir. E sente Deus em cada fração de tempo que a gente estiver disposto, né, a receber todas as bênçãos que Ele sempre nos dá. Eu agradeço, né, a oportunidade, agradeço pelos ensinamentos que o Alan nos trouxe, pelo ensinamento que os ouvintes nos trouxeram através das perguntas. Eu agradeço e desejo a vocês um final de semana maravilhoso e que a gente possa ter um ano ainda melhor, se Deus quiser, do que foi 2021. Muito obrigado, Sidão. Cido, você precisa ligar o seu microfone. Ótimo, maravilha. Então, Alan, antes da gente continuar aí com as suas considerações finais, vamos mandar um abraço fraterno aqui para o Alcides. O Alcides, nosso companheiro, está conosco aqui. Então, Alcides, que saudade de você, companheiro. Um grande abraço e que a paz de Jesus esteja conosco sempre. Alan, fica à vontade, meu querido. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer poder estar participando aqui com você, com o Alexandre, né? Agradecer a todos aqueles que estiveram conosco nesta manhã. E como o Alexandre colocou, né? Jesus nos disse, vós sois deuses, porque a fagulha divina está dentro de cada um de nós. E o objetivo é fazer cada vez mais essa fagulha crescer e se manifestar. Então, eu acho que nós temos, através do conhecimento, da prática da caridade, um caminho aí a ser seguido e trilhado. Nós, do Grupo Samaritano, estamos localizados ali na rua Delmar Soares, 137, atrás do Horto Florestal. Nós desenvolvemos lá os trabalhos espirituais, os trabalhos sociais e os trabalhos de educação, sempre através da doutrina codificada por Kardec. Atualmente, os trabalhos da doutrina no campo espiritual estão suspensos em função da pandemia. Nós devemos estarmos retomando agora que conseguimos fazer uma ampliação boa no salão, de uma forma tranquila, organizada e segura, mas durante o ano todo, a exemplo do ano passado inteiro, nós não suspendemos os trabalhos sociais, em virtude de ser um momento que as pessoas muito necessitam, né, desse apoio que pequeno, mas às vezes muito importante para as famílias que recebem.
mais uma vez, muito obrigado pela participação. Que todos tenham um excelente final de semana. Então, estamos chegando aqui ao final desse nosso programa e estamos agradecidos pela participação de todos e um abraço aí para os nossos companheiros que nos acompanham aí nestes sábados subsequentes que estamos aqui com a Doutrina Espírita. Um grande beijo no coração de todos, um excelente final de semana, um ótimo sábado e um presencioso domingo junto com Cristo. Muito grato, que assim seja.